a mão, Jesus vai te tocar. Se aproximou-se e disse: foi o Senhor que te tocou. Suavemente, vai em paz, a tua fé te salvou. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Boa noite, Marcileia. Toca pela fé agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Teres alegria em tua vida. Se queres a vitória no teu lar. Boa noite, Osana. Emenda. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé agora em Jesus, e de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Boa noite, Marcileia, Osana Carmo. Boa noite, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Seja bem-vinda ao culto no lar. Seja bem-vinda. Hoje nós vamos aprender a palavra do Senhor em Filipenses. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Aleluia. Lado daqui. Pois sem ti saiu virtude de mim. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Queres alegria, aproximou-se e disse: foi o Senhor que te tocou. Suavemente, vai em paz, a tua fé te salvou. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Alegria em tua vida. Se queres a vitória no teu lar.
fé, agora é só pedir que de Jesus tudo vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Fé agora em Jesus, pois ele vai. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Glória! Toca pela fé, agora é só pedir. Virtude vai sair, estende a mão, Jesus vai te tocar. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Vamos aprender a palavra do Senhor nesta noite. Boa noite, pastor Jorge. Eu não sei se é pastor Jorge, não sei se é a evangelista Sheila. Os dois sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Nós vamos ler a palavra do Senhor nesta noite, em Filipenses 4, quando diz que o apóstolo Paulo, ele falou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 10, 11, 12, 13, diz assim a palavra do Senhor. Aqui diz que Paulo agradece aos filipenses os dons recebidos, saudações finais. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Amém, Sheila. Deus abençoe você e o pastor Jorge. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi. Ele diz, Paulo, ele aprendeu a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido, sei também ter abundância em todas as maneiras, em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer, necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Jesus, nós podemos tudo. Em Jesus. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Então, o texto dessa passagem fala de a dupla alegria do cristão. A dupla alegria do cristão. Esta carta de Paulo aos Filipenses é uma das cartas mais pessoais do apóstolo dos gentios. O apóstolo estava escrevendo para um grupo de amigos, como nós temos o nosso grupo, né? Quando sentimos a necessidade, ali a gente ali escreve, manda áudio, está sempre ali se comunicando um com o outro, as suas necessidades, né? E aqui o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo uma carta para, né, um grupo de amigo. Ele estava escrevendo
para um grupo de amigos a quem ele amava. Ele amava profundamente. Ele amava aquelas pessoas, o apóstolo Paulo. Por isso que ele estava agradecendo, escrevendo em agradecimento. Tanto é assim que há pouco conteúdo de exortação nesta epístola de Filipenses. A nota dominante desta importante carta de Paulo é a alegria. Por isso que a dupla alegria do cristão é alegria. Isso é ainda mais notável em vista do fato de que Paulo estava aprisionado quando escreveu esta epístola da alegria, porém, em vez de reclamar ou ficar triste, Paulo ele prega uma dupla alegria, dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Quer dizer, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, porque o Senhor, ele é poderoso para dar vitória à sua igreja. Então, quando ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, ele estava escrevendo aquela carta para um grupo de amigos dele. Não estejais inquieto com coisas alguma, antes as vossas petições seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica, em ação de graça. A pessoa passa o processo, no caso, a nossa amada irmã Rosana Carmo, ela passou por um processo, ela, o esposo, mas agora ela está se alegrando. Ela está regozijando no Senhor, agradecendo a Deus pelo que ela passou, né? Ela passou. Então, ele diz que a nossa petição, tudo aquilo que nós precisamos, pedimos ao Senhor por intermédio da oração. Da oração. É pela oração. Paulo não se abatia. Paulo não se abatia em meio às várias provações que enfrentava. Porque Paulo, ele passava provações, porque ele foi avisado. Quando ele se converteu, o que é que o Senhor Jesus disse para ele? Que o perseguidor agora seria perseguido. Então ele passou por provações, mas ele não se abatia. Pelo contrário, ele passava prova cantando louvores. Ele passava a prova cantando louvores na própria prisão de Filipos, estando com os pés presos e no tronco, Paulo e Sila orava e cantava louvores a Deus. Que maravilha, né? O ser humano, ele
se conscientizar de passar, quando passa pela provação, mesmo passando pela provação, ele louva a Deus. Mas o inimigo, ele não quer que você faça isso, ele quer que você murmure, que você reclame. É isso que ele faz, o inimigo. Mas o Senhor, o apóstolo Paulo, ele deixou esse exemplo para mim e para você seguir. É a dupla alegria do cristão. O próprio Paulo diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quando ele está fraco, aí é que ele está forte. Quando você pensa que você está fraco, você não tem força para nada, aí é que você está forte, porque o Senhor, ele está bem do seu lado. Então ele diz, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Então, ele deixou esse exemplo para mim e para você, porque quando ele diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode tudo naquele que pode, que tem o poder, que tem a força, que tem o domínio, o controle de tudo. Eu hoje estava vendo uma irmã falando. Ela disse, o crente não se desespera, ele espera no Senhor. Mas isso é natural do ser humano. A carne humana, ela é fraca, ela tem a tendência a se desesperar. Ele está muito bem, ele ora, ele canta, ele prega, ele sapateia, ele faz tudo. Mas quando a adversidade chega, quebra ele. Quebra ele. Ele aí se desespera. Ele se desespera. Você tem um grande exemplo dentro da própria Bíblia de Elias. Elias, o profeta, foi que matou muitos profetas de Baal. Elias, homem de Deus, ontem eu falei aqui sobre ele. Mas vê que ele fez tantas coisas. Mas quando aquela mulher chamada Jezabel, ela se levantou contra ele, o que é que ele fez? Ele rapidamente correu dela. Ele correu. Ele se desesperou. Ele correu para dentro de uma caverna. Ele foi se esconder lá na caverna. Porque o ser humano, a tendência é isso mesmo. Então o apóstolo Paulo, ele diz, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Paulo ainda nos deu uma lição de ânimo, dizendo, como contristados, mas sempre alegre. Como contristado, mas sempre alegre. Como pobre, mas enriquecendo a muitos. A muitos. Como nada, tendo e possuindo tudo. Já pensou? O que Paulo diz. Como pode uma pessoa contristado, mas sempre alegre? Como pode isso acontecer? Você pode estar triste,
mas você tem alegria no seu coração de servir a um Deus que tudo pode, a um Deus poderoso, um Deus que quebra cadeias, que quebra cadeados. Esse é o nosso Deus. E ele diz, como contristado, mas sempre alegre, como pobre, mas enriquecidos. Há muitos. Você pode se sentir pobre. Esse pobre aqui não é pobreza, a pobreza. Ele está falando pobre, você se sentir sem nada, sem nada. Mas, na verdade, chega alguém perto de você, lhe pede algo a você, lhe pede uma ajuda, lhe pede uma oração, ou lhe pede até uma coisa material, você se sentindo pobre, você passa para aquela pessoa uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, você ajuda aquela pessoa, então você se torna uma pessoa, o que o apóstolo está falando, enriquecendo a muitos. Você enriquecendo a muitos. A muitos. E como nada tendo a possuído, e possuindo tudo. Você não tem nada, você se sente vazio, mas quando chega alguém desesperado diante de você, você já tem uma palavra para dar. Você esquece até o que você estava sentindo naquele momento. É assim que Deus faz. Era assim que Paulo vivia a vida dele. Por isso que ele dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava, boa noite, Solange. Ele estava sendo perseguido, mas ele tinha a certeza do Deus de Israel. E ainda por cima, ele estava na prisão, preso, encarcerado, né? Mas ele cantava, ele se alegrava no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tiago diz, meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Você está na prova, está passando pela prova, mas você está ali na perseverança, você está orando, você está buscando a Deus, você está crendo que Deus vai fazer, que Deus vai resolver. O segredo é não estacionar, é não desistir, é perseverar. Perseverar. Sede perseverante na oração, porque Deus ele é fiel. O mesmo Paulo ainda diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação ela produz a paciência, e a paciência, a experiência, a esperança. Então, você está buscando por algo a Deus. Você começa a buscar a Deus, pedir a Deus algo. É uma provação. Você está passando. É uma tribulação. E só Deus tem o poder de tirar você da tribulação. Aí você está ali passando aquela tribulação. E você está buscando, você está ali perseverando. Aí você acha que a resposta está demorando. Está demorando a resposta da oração. Aí o que acontece?
a sua busca, a sua paciência, ela vai te gerando experiência. Aí, conforme você vai passando, aquela paciência sua, ela vai te dando experiência. E aí vai vindo a esperança. Você continua orando, buscando, sabendo que a esperança, você tem esperança, sabendo que Deus vai lhe dar. Então ele diz, o apóstolo Paulo, ele diz, saber que a tribulação, ela produz, ela produz a paciência, e a paciência, ela lhe dá experiência. Você não desiste, você vai só adquirindo experiência na presença de Deus, até chegar o tempo de você receber a sua vitória. A vitória. Existe um ditado que diz, depois da tempestade sempre vem a bonança. Às vezes, nem sempre a tempestade, ela traz a bonança, porque existe um tipo de tempestade que ela deixa estrago, né? Ela deixa estrago. Então, sempre vem a bonança. E depois da prova, vem a vitória. No Salmo, o salmista afirma que o choro, ela pode durar uma noite, né? Mas a alegria, ela vem pela manhã. É a palavra que diz. Às vezes você chora um dia, 2 dias, 3 dias, até um mês você chora, mas você não desiste da sua vitória. Aí você vai adquirindo a experiência, a esperança, a paciência, vai te fazendo você cada dia mais você buscar a Deus. O Senhor nos faz uma promessa dizendo: por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte. Pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Então, tudo que você passa, você não desistindo daquilo que você está buscando, você sabe que o Senhor, no final, Ele lhe dará a sua vitória. A sua vitória. O Senhor nos faz essa promessa. Né? Ele faz-nos as promessas dizendo: então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. É promessa do Senhor. Lá em Jeremias 31, 13, ele fala isso para nós. Aleluia. Glória a Deus. Já lá em Abacuque, o profeta Abacuque se alegra no Senhor dizendo: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque, ele deixou também essa palavra para nós, para a nossa meditação.
Ainda que a figueira, ainda que você esteja orando, não está vendo nada. Vou continuar orando. Ainda que eu ainda não estou vendo frutos, vou continuar orando, perseverando na palavra, buscando a Deus em oração. Paulo ainda nos aconselha dizendo: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração. Romanos 12, 12. Ensinamentos que o apóstolo Paulo deixou para mim, para você meditar na palavra. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração, perseverai na oração. O segredo é perseverar na oração. Orar. O segredo é orar. Dobrar o joelho e orar. Pegar a palavra, nem que seja um versículo da Bíblia. Leia, medita nela. Medita. As circunstâncias imediatas e os problemas do dia a dia não pode anular a nossa alegria e a esperança, pois em Romanos 8,18, o mesmo Paulo afirma que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em João 16, 24, Jesus disse: até agora nada pediste. Em meu nome pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Glória ao nome poderoso do Senhor. Então, essa palavra, a dupla alegria do cristão, que Paulo, o apóstolo Paulo, ele deixou para nós, aos Filipenses, né? A dupla alegria do cristão, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo nós podemos em Jesus. Tudo posso em Jesus, porque Deus ele é fiel, Deus ele é poderoso, ele tem o poder de nos dar a vitória. Aí quando a gente lê lá em Tiago, para nós encerrarmos, Tiago 1,17, ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Tiago, o capítulo 1, 17, quando ele diz isso. O Pai das luzes. Nosso Deus, ele é o Pai das luzes. Nosso Deus. Sem ele, andamos na escuridão. Deus é o Pai das luzes, é a fonte original de toda boa dádiva e todo dom perfeito. Deus é a origem de toda bondade, graça e misericórdia. Ele é o Pai das luzes, porque nele não há treva alguma. Ele é a fonte, a origem da luz.
É a luz que te alumia, te esclarece o seu entendimento, o teu entendimento. É a luz que lhe dá direção, te clareia, para você ganhar a sua vitória, receber a sua bênção, ganhar força, ganhar poder, ganhar autoridade, vigor, esperança, confiança, paciência. Tudo você recebe por intermédio do nosso Deus, o Pai das luzes. Uma das coisas que a Escritura mais enfatiza é a paternidade de Deus. Deus é o nosso Pai, por excelência. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e de todos nós. Deus é o Pai de todos e de todos nós. Na introdução de suas epístolas, Paulo fazia questão de escrever às igrejas dizendo: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo ainda escreve: todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos. É um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Aleluia. Lá em Mateus 5,48, Jesus apresenta como o nosso Pai celestial. Nosso Pai celeste. Jesus ensinou a nos dirigirmos a Deus como filhos por meio da oração universal do Pai Nosso. Do Pai Nosso. O Senhor Jesus Cristo disse: um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Quando ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Aleluia. Glórias a Deus. A luz é uma boa dádiva concedida por Deus aos homens. Como Pai das luzes, Deus é a fonte original da luz. Quando disse: para um mundo coberto de trevas, haja luz, houve luz. Houve luz. Era treva puras. Ele disse: haja luz. Aleluia. Glória a Deus. Haja luz. E as trevas virou luz, porque ele disse: haja luz. Era tudo treva. Boa noite, Fátima Freita, seja bem-vinda. Haja luz e houve luz. A vida é um dom perfeito que Deus concedeu aos homens. Por isso, Moisés, ao pedir misericórdia ao Senhor, se dirige a ele como o autor conservador de toda a vida. Boa noite, Nibraga. Então, igreja do Senhor, a nossa vida, ela está na
palma da mão de Deus. Deus, ele é o Pai das luzes. É ele que nos guarda. É ele que nos livra. É ele que nos protege. É ele que nos dá a vitória. Deus é a fonte original da vida eterna. Para chegarmos a Deus por intermédio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem Jesus não há salvação. Não há salvação. Para nós termos acesso a Deus, nós vamos por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Ele é chamado de Pai da eternidade, aquele cuja paternidade nunca terá fim. Ele sempre será Pai. Pai de uma grande humanidade. Pai de uma grande nação. O nosso Pai, o nosso Deus é o Pai das luzes. Aleluias. Glória a Deus. Deus é a fonte original da misericórdia. Ele é a fonte original da misericórdia. Ele é chamado de Pai das misericórdias. O Deus de toda a consolação. Toda a consolação. Deus é a fonte original da glória, porque a glória é dele, tudo é dele. Tudo pertence a ele. E ele é chamado de Pai da glória. O Deus da glória. O Deus todo-poderoso. O Deus fiel. O Deus justo. Glória a Deus. Ele é o nosso Pai das luzes. Deus. Deus é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai da eternidade, o Pai da glória, o Pai da misericórdia, o Pai das luzes, o Pai celestial, o Pai de Israel, o Pai dos espíritos de toda a carne, o Pai bondoso, o Pai de amor, o Pai do seu povo, o Pai de todos. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Tiago 1,17, quando ele fala de toda a boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Ele é Deus. Ele sempre será Deus. Ele sempre foi Deus e vai ser Deus e sempre será Deus. Que o Senhor Jesus Cristo, nesta noite, nos abençoe, nos dê uma noite de paz. Não esqueça de compartilhar a palavra do Senhor, esse vídeo, tá? Vai compartilhando, que Deus nesta noite nos ajude, nos dê força, vamos crer no poder da oração, vamos continuar orando um pelos outros, intercedendo ali no grupo, pelos pedidos de oração, orar pela pastora Ângela Mota, que está precisando, ela e o esposo delas estão ali internados, precisando de um socorro divino. Então nós vamos orar nesta noite, vamos pedir a Deus, aleluia, porque eu creio no poder da oração. Aleluia. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas
nesta noite, vamos pedir a Deus que visite as pessoas que estão enfermas, que estão ali acometidos com este vírus maldito. Vamos orar, vamos interceder, soberano Deus e Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eleva a Ti a minha oração nesta noite. E eu te peço, Senhor, pela vida dos Teus servos, que estão ali acometidos com este vírus maldito, Senhor. Visita nesta hora todos os enfermos da Tua casa, todos os pedidos de oração que é colocado ali naquele grupo, Jardim de Oração e Cura, Pai. Entra com as providências do céu na vida da nossa amiga e irmã, a pastora Ângela Mota, seu esposo, o pastor Neto, aleluia, o esposo da Cátia Pedro, que também precisa de ajuda, de socorro, Pai. A nossa amada irmã também, Leinha, e os demais irmãos, Senhor, que estão ali acometidos por esse maldito vírus, Senhor. Repreenda nesta hora, Senhor, pelo poder que há no Teu nome e no Teu sangue. Guarda, Senhor, a nossa casa, a nossa família, nossos familiares, aleluia, nossos filhos, os netos, esposos, nossos familiares, Senhor, restaurando, Senhor, a saúde da Tua igreja, em nome de Jesus, Pai, abençoando nesta noite, abençoando, profetizando a cura na vida de cada um, em nome de Jesus. Creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Você crê no poder da oração? A oração ela é poderosa. Ela tem poder. O apóstolo Paulo, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Creio no poder da oração. Coisa linda, diz eu creio. Eu creio no poder. Você crê no poder da oração? Vamos confiar nesse Deus que tem poder para curar, para libertar, para sarar. Aleluia. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus. Entregue a Deus nesta noite os seus problemas, as suas causas, porque Ele tem o poder de solucionar, de resolver e dar vitória para a amada igreja. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Até amanhã, se Deus quiser, com a permissão do nosso Deus, a partir das 9:30 da noite estaremos aqui, trazendo mais uma porção da palavra de Deus. Não esqueça de compartilhar esta palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e
te dê a paz do Senhor. Glória a Deus. Fique com esta palavra nesta noite, a palavra de Paulo. Paulo, quando ele diz, aleluia, lembra meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meu irmão, pois eu creio no poder da oração, eu creio no poder da oração. Meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus. Boa noite, Rosana Carmo, Solange Santos, Rosana Carmo, Marcileia Jordão, Pastor Jorge, que Deus abençoe vocês nesta noite.